Eu comprei essa ZVE10 que tá me filmando aqui enquanto eu falo com você, deve fazer uns 8, 9 meses mais ou menos. E eu venho testando muita coisa com ela, seja em filmagem interna, né, como vocês estão vendo aqui controlado, quanto em filmagem externa. E uma coisa que eu até hoje não fui capaz de definir como utilizar, ou qual utilizar, ou porquê, foi o perfil de cor da gravação. Agora, por exemplo, eu estou usando o S-Log2 no momento que eu falo com você, só que eu não estou usando o S-Gamut, eu estou usando o Matrix lá. Enfim, uma configuração que eu achei de um dos gringos que eu assisti aqui no YouTube e decidi imitar. E esse é o ponto. Talvez se você chegou até esse vídeo, você está procurando o modelo de ajuste de cor, o perfil de cor, como configurar da maneira mais correta, entre muitas aspas, mais ideal, usar S-Log2, usar HLG, não usar nada, usar S-Log3, enfim. Tem muita informação por aí e eu decidi que ao invés de ficar olhando vários tutoriais por aí, falei, cara, bom, eu crio conteúdo porque o meu canal não ser um desses tutoriais, né? Porque eu não criar um vídeo que sirva como tutorial pra galera. Só que ao invés de eu falar assim pra você, cara, eu fiz vários testes, e nos testes que eu fiz, eu percebi tal coisa, eu percebi tal coisa, eu percebi tal coisa, eu decidi testar com você aqui. Então, nesse vídeo, eu vou testar vários perfis de cor, várias configurações que eu fui pegando na internet e a gente junto vai entender o que funciona melhor pro meu cenário e aí sim, talvez você olhe e fale assim, pô, eu gostei, mas eu concordo com o Zé ou não. Cara, eu não gostei mais da opção que o Zé escolheu, mas teve algum momento ali que ele usou uma outra opção que ficou mais legal. Então a ideia aqui é te mostrar várias possibilidades, eu não vou dizer todas, mas testar assim várias possibilidades de perfil de cor para utilizar na Sony ZVE10 com o ambiente controlado. Eu pretendo fazer esse vídeo novamente em ambiente externo, então fica ligado aqui no canal, já se inscreve para não perder para quando eu produzir esse conteúdo. Então, bom, vocês já viram, o começo desse vídeo foi todo em S-Log2. Eu vou deixar escrito aqui embaixo qual o perfil de cor que eu tô usando para não me perder. Mas eu tô usando o S-Log2, só que eu alterei lá, né, pro Matrix. Eu não vou mexer em nada aqui no ambiente, as luzes vão continuar a mesma, a minha distância para a câmera, enfim, tudo da mesma forma. A única coisa que vai mudar é o perfil de cor. Então, vamos embora lá pro vídeo para fazer vários testes, vai ser aqui o laboratório do José Ribeiro e você vai acompanhar junto comigo. E no final a gente tira as conclusões juntos aí. Bom, nesse momento eu desativei os perfis de cor, eu estou usando a câmera setada no original. E o que eu quero dizer de informação relevante também para você, tá? Eu tô deixando o ISO sempre em 800, porque eu quero que a parte digital, né, o ISO é como se fosse uma iluminação digital. A minha ideia foi deixar o ISO setado no mesmo padrão de 800. Por quê? Porque em S-Log o ISO mínimo é 500, e eu já fiz alguns testes aqui, eu percebi que no ISO 800 o ruído acaba sendo menor, pelo menos gravando em S-Log, tá? Eu não sei se na gravação sem perfil de cor isso também é equivalente, mas eu tô decidindo aqui manter o ISO em 800, o shutter speed, né, a velocidade do obturador 1/50, porque eu tô gravando esse vídeo em 24 fps, então eu decidi manter o padrão. Então eu só tô alterando, na verdade, porque eu vou precisar mexer, principalmente agora que eu desabilitei o ISO, e no ISO a gente acaba expondo para cima. Quando eu trouxe aqui, quando eu tirei o perfil de cor, ficou estourado o meu rosto. Então nesse momento, que eu tô me olhando aqui no monitor da câmera, o que eu fiz? Eu fechei a lente, então eu deixei a lente um pouco mais escura, mexi, né, na abertura da lente, para poder manter ali o mesmo padrão de iluminação. Provavelmente eu vou precisar mexer alguma coisa na edição também, mas tá aí, agora você tá assistindo a câmera sem nenhum perfil de cor, original, do jeito que ela é, né? Então repetindo, o ISO eu mantive, o shutter speed eu mantive em 1/50, eu só tô alterando o ângulo de abertura da lente. E aí, o que você achou do resultado sem perfil de cor? Gostou, não gostou, achou melhor, achou pior? Vamos pro próximo teste. Agora eu decidi usar o PP9, acho que o PP8 também é igual, que é o S-Log3, né, no perfil de cor, S-Log3 com o Gamut 3, o padrão. Eu não mexi nas configurações da câmera, tá? Eu deixei o perfil original, então usando agora o S-Log3, todo o restante permanece igual. Só mexi realmente na abertura da lente para manter a exposição no meu rosto como padrão aí para todas as cores. E aí, enquanto a gente vai fazendo esse teste, eu vou falando algumas coisas, tá? O LED principal que tá me iluminando é um Colbor CL60 e eu tô usando um Octabox de 90 centímetros com o grid. Tudo que eu tô comentando aqui tem link na descrição, tá, galera? Se você comprar por esse link, você me ajuda, beleza? Então, o comentário foi sobre esse LED, vamos pro próximo teste, um próximo perfil de cor aqui. Agora eu tô repetindo o exato mesmo perfil que eu acabei de usar com vocês, a diferença é que eu alterei o nível de detalhe, o nível de
de nitidez, né, do perfil de cor, porque o perfil de cor originalmente vem com a nitidez em -7 e eu decidi colocar ele em 0. Eu não sei se o -7 ele remove a nitidez artificial da câmera, não sei se o 0 é sem nitidez, não sei se o +7 é com nitidez, ou não sei se o -7 é o perfil sem nitidez nenhuma e talvez o 0 já seja alguma nitidez. Mas eu vi muita gente dando dica aí para você usar o perfil de cor com a nitidez negativa, usando a nitidez em -7. Então você bota lá no seu perfil de cor e baixa a nitidez. Eu particularmente lembro que eu fiz esse teste e não gostei tanto de usar a nitidez em -7. Eu gostei algo ali em torno de -2. Mas tá aí a nitidez em 0 para você ver. A anterior foi -7, agora tá em 0, tá? E o LED que eu tô usando aqui com essa luz de contra aqui no meu rosto é um Sokane X8. Eu tô usando, o LED principal tá em 5600 Kelvin, o LED secundário eu tô usando em 2800 Kelvin. Bora pro próximo teste. Bom, agora eu tô usando o PP7, que é o S-Log2 padrão da câmera, tá? Então eu não tô usando mais o ITU 709 que a gente usou lá no começo do vídeo. Tô usando o S-Log2 padrão, não mexi em nada, então por padrão ele vem no S-Log2, com o perfil S-Gamut e o nível de detalhe, né, o nível de nitidez em -7. Agora eu vou alterar o nível de nitidez para 0 para vocês verem a diferença. Mesmo padrão, só com 0. Vamos lá. Bom, agora estamos aqui, exatamente a mesma coisa. S-Log2, S-Gamut, só que eu botei o nível de detalhe em 0, para vocês notarem a diferença. E agora, só como um perfil aí comparatório, eu vou jogar a nitidez em +7, o nível de detalhe em +7, para a gente ver a diferença que a nitidez em si faz. Então, usando o mesmo perfil de cor, S-Log2, no mesmo sistema lá, S-Gamut, detalhe -7, detalhe 0 e detalhe +7, ou seja, nitidez, né, -7, 0, +7. Vamos ver no +7 agora como é que fica. Bom, e agora no +7, né, não sei o quanto de diferença tá fazendo, só vou saber na hora que eu for editar esse vídeo. E aqui, ó, com essa luz verde, eu tô usando também um Sokane X8, relembrando, todos os links estão na descrição, e aí eu tô usando no RGB com a intensidade um pouco mais baixa, para fazer essa luz aqui que tá batendo no meu cabelo, né, junto com a identidade visual aqui do Studio Crow. Então vocês viram -7, depois 0 e agora +7. E aí, fez muita diferença? Me conta aí nos comentários qual que você achou o detalhamento, né? O que o detalhe ele fez diferença, o quanto que a nitidez ficou mais legal. A galera que defende o -7 diz que essa falta de nitidez dá um toque mais cinematográfico pro conteúdo. Lembrando que eu estou usando a lente do kit, então a lente do kit também influencia na nitidez, né? Ela não é uma lente profissional, né? Não é coisa absurda assim de qualidade, é uma lente bem simples. Então isso também, todos esses testes, futuramente eu pretendo refazê-los utilizando uma outra lente, né? Aqui eu estou usando a lente do kit. Vamos embora pro próximo perfil de cor. Bom, agora eu estou usando o perfil de cor, o PP1, que se chama Gamma Movie. Eu não sei exatamente o que é esse perfil de cor, eu confesso que eu ainda não tinha testado ele, mas tô deixando aí para vocês darem uma olhada. Esse é o perfil 1, Gamma Movie, então você tá vendo aí qual a qualidade dele. Lembrando que eu só tô mexendo na abertura da lente, né? Eu tô mantendo todos os outros padrões iguais, mudando o perfil de cor, obviamente. Agora a gente tá utilizando o perfil de cor 2, que se chama Gamma Steel. Também não sei exatamente o que significa esse Movie, esse Steel, enfim, como eu falei pra vocês, eu decidi testar todos e chegar à conclusão aqui junto com vocês, gravando esse vídeo. Inclusive o resultado final provavelmente eu vou para a tela, editar o material, e quando eu voltar eu tiro as minhas conclusões finais, mas enquanto isso você vai comentando o que você está achando. E pedir aí o seu like, a sua inscrição. Esse vídeo dá trabalho, né? Eu vou ter que ajustar a cor, deixar tudo na mesma exposição para servir melhor a comparação, né, que a gente está fazendo aqui. Então deixa o seu like, se inscreve aí para não perder mais conteúdo de teste como esse, que eu confesso que eu gosto de fazer, mas dá um pouco mais de trabalho, né? Então vamos lá no próximo perfil. Bom, esse é o perfil de cor 3 e ele diz aqui que é um tom de cor natural usando a gama ITU 709. Lá no começo do vídeo eu estava usando a gama ITU 709, porém no perfil de cor S-Log2. Então agora, pelo que eu entendi, ele é a gravação natural, porém usando a gama ITU 709. E essa outra iluminação que eu estou utilizando aqui é uma luz padrãozinha assim que eu comprei numa viagem que eu fiz lá em Tiradentes. Se você quiser ver mais do cenário, eu tô deixando um card aqui o vídeo, onde eu mostrei como que eu construí aqui o estúdio, né? Era um quarto isso daqui, vazio, quando eu me mudei pra cá tava vazio, e eu fiz a construção do estúdio. Então se você quiser, assiste aí no card depois como que ficou o resultado final, né, como foi o processo de construção aqui do estúdio, que eu gravo, né, os conteúdos aqui pro meu canal, enfim, pro Instagram e tudo mais. Pra você dar uma olhadinha, inclusive já me segue aí no Instagram também, se você ainda não me acompanha por lá. Todo dia eu tô postando minha rotina, os clientes que eu atendo, os clientes que eu produzo vídeo lá no Studio Crow, a minha equipe, tem todo o meu bastidor, eu tô postando sempre lá no Instagram. Vou bora pro próximo perfil de cor. Bom, agora a gente tá no perfil de cor 4, que é tom de cor fiel à norma ITU 709. Então,
Como falei para vocês, eu não sou um especialista em perfis de cor, né? A ideia aqui é testar e aprender junto com vocês e que esse teste sirva de alguma coisa aí para te ajudar no processo de escolha dos perfis, mas tá aí, esse é o PP4, tom de cor fiel à norma ITU 709. Será que ficou melhor? Vai me contando aí nos comentários e vamos embora pro próximo perfil de cor. Bom, agora estamos no PP5 e esse perfil de cor é exemplo de definição usando gama. E aí tá entre parênteses aqui, entre colchetes, Cine 1. Então esse é o perfil Cine 1. Não sei também o que quer dizer esse Cine 1, mas tá aí o perfil de cor Cine 1 para servir de referência para vocês me dizerem como é que tá sendo. Né? Então, reforçando os equipamentos, eu estou usando o microfone aqui, o Holyland Lark Max, ele está conectado aí na câmera e ele está aqui no meu bolso, o receptor, e está passando o cabinho aqui com a lapela ficando aqui. Eu gosto, acho mais discreto, gosto desse visual meio Jornal Nacional, né? Eu gosto dessa lapela desse jeito aqui que eu estou usando. Então, lembrando, link na descrição para os equipamentos. Vamos embora para o próximo perfil de cor. Bom, agora a gente está usando aqui o PP6, que é o Cine 2. Então, antes foi o Cine 1 e agora é o Cine 2. Não sei, mais uma vez, qual a diferença que faz, mas, enfim, tá aí para vocês compararem e entenderem qual a diferença que faz na gravação do vídeo, tá? Então, olhando para um lado e para o outro aqui para ver o resultado final, qual vai ser melhor. Bom, agora eu tô usando o PP8 e eu pulei o PP7 porque o PP7 a gente testou mais lá no começo, que é o S-Log2, né? O PP8 é o seguinte, ele é o S-Log3 usando o sgamut3.cine em modo cor, tá? Então, S-Log3, sgamut3.cine em modo de cor. Esse é o PP8, tá? Esse é o PP8. A gente já usou o PP9, mas eu vou botar ele de novo agora no próximo, na ordem aí, pra gente fazer uma comparação, beleza? Bom, agora é o PP9, que é o S-Log3 no sgamut3, ou seja, o anterior foi o sgamut3.cine e agora a gente está usando o sgamut3, ponto. Só isso, modo cor também. Então, PP9, S-Log3, sgamut3 em modo cor, tá aí o resultado pra vocês verem como é que tá. Vamos embora pro último perfil de cor. Bom, e para fechar agora a gente tá no PP10, que é o HDR, tá? Então, tá dizendo aqui, exemplo de definição para gravar filmes HDR. Então, teoricamente, a gente tem uma gama de cores maior, né? Um Dynamic Range maior. Então, não sei se na Sony ZV-E10, que é uma câmera de 8 bits, isso vai fazer diferença, tá? Mas ele tá aqui, a gama HLG2. Eu não sei nem se eu expus corretamente, porque eu nunca usei o sistema de HDR, eu não tenho problema nenhum em dizer que eu não sei algo aqui, afinal, a gente vai aprendendo junto, tá? Mas tá aí o PP10. Talvez eu tenha até que mudar a forma que o Premiere vai interpretar isso. Afinal, a gente vai trabalhar em REC 709. Provavelmente o HLG aqui, né? Esse perfil que a gente tá trabalhando, ele deve trabalhar no 2100 lá, né? Não sei, a gente vai dar uma olhada nisso na hora de edição. Mas tá aí, passamos pelos 10 perfis de cor. Agora eu vou jogar o material no computador para editar. Eu vou inclusive fazer essa montagem desse vídeo no DaVinci, porque eu quero usar um software mais poderoso no quesito de correção de cor, de color grading. Eu quero usar o mais refinado possível para a gente ter certeza do que está sendo feito, para eu mostrar para vocês o resultado final melhor, tá? Então você vê que eu tô me esforçando aqui, mereço o seu like, mereço a sua inscrição, mas eu vou ver ainda, você já tá vendo aí, né? Vamos dizer assim, o Zé do futuro vai ter visto primeiro que você, mas o Zé do presente que eu tô gravando esse vídeo, ou seja, o Zé do passado, você tá tendo o privilégio de estar na frente dele, de já ter visto o resultado de todos esses vídeos. Agora eu vou pro computador, não vou gravar a tela do computador, porque eu acho que o intuito desse vídeo é mostrar o resultado final para vocês. Eu acho que o vídeo ficaria muito longo se a gente fosse pegar ponto a ponto, vocês me assistindo, corrigir cada pedacinho. Mas de repente, se vocês acharem isso interessante, comenta aqui nos comentários que o próximo teste que a gente fizer na área externa, ou seja, eu vou pra rua num dia de sol, sei lá, fazer esse mesmo teste com vários cenários de cor pra gente ter um Dynamic Range diferente, menos controle de luz. Aí, se você achar válido, eu gravo esse outro vídeo depois também na tela do computador editando, beleza? Então vou lá pro computador, daqui a pouco eu volto para dar as minhas conclusões sobre tudo que eu testei aqui agora com vocês, fechou? Bom, acabei de voltar ali, ó, do computador, né? O DaVinci está aberto ali, fiz todas as comparações, todos os testes, e agora eu estou usando o perfil de cor escolhido por mim, que é o PP8. A gente está usando o PP8, que é o S-Log3 com sgamut Cine 3, porém eu coloquei o nível de detalhe, né,
a nitidez em -2. Originalmente ela vem em -7, né? Como eu falei pra vocês nos testes aí anteriormente. E nesse take você tá vendo que a cor tá um pouco diferente porque eu decidi já fazer um color grading. Então em todos os takes eu não fiz color grading, mas nesse eu decidi fazer para ficar algo mais artístico, para dar mais um tchan, vamos dizer assim, porque eu tô considerando aqui que é o resultado final do vídeo, né? Ou seja, agora vocês estão assistindo aquilo que eu, pelo menos no momento que eu gravo e edito esse vídeo, julgo como ideal para cá. E, bom, alguns pontos aqui, considerações finais, né, para você, e tem bastante coisa que eu quero falar sobre. Você já deve ter lido ou escutado por aí, assim como eu, que não se deve utilizar o S-Log3 em câmeras de 8 bits, que é o caso aqui da Sony ZV-E10. Tecnicamente falando, existe um motivo para isso, tá? O range ali de cor que a curva logarítmica do log3 comprime, ele tá mais focado nos mid-ranges, enfim. A câmera de 10 bits, ela tem muito mais stops ali de luz, né? Você tem um alcance dinâmico muito maior do que uma câmera de 8 bits. E o S-Log3 justamente aproveita melhor isso do que o S-Log2. Então o S-Log3, ele, além de ser desnecessário, vamos dizer assim, pode se tornar um pouco exagerado, ele pode sim, talvez ser até um pouco prejudicial tecnicamente falando para o seu take gravado numa câmera de 8 bits. Eu tô falando aqui da ZV-E10, mas qualquer câmera de 8 bits, beleza? Só que pulando toda essa parte técnica, pulando o que pode, o que não pode acontecer, o que vai e o que não vai acontecer, eu quero te convidar a fazer o que eu fiz hoje com você, testar. Porque seguindo as regras, eu ainda não tinha chegado até agora nesse resultado que você está vendo aqui de maneira satisfatória. O que eu quero dizer com isso? Ou eu tinha muito trabalho para fazer a correção de cor, ou eu tinha, sei lá, não ficava uma coisa que eu olhava e falava, porra, legal, sabe? Ou para fazer o color grade eu também senti um pouco de dificuldade. Então eu diria que agora, usando o S-Log3, eu nunca tinha usado o S-Log3. Pela primeira vez eu me senti mais à vontade mexendo nesse material. Pode ser que eu ainda não seja um grande expert em color grading, eu não sou realmente, e eu ainda não tenho ferramenta suficiente para pegar um S-Log2 e trabalhar ele da forma mais ideal, mais correta, onde eu vai chegar num resultado incrível. E talvez você nem esteja achando esse resultado aqui que você está vendo incrível, talvez você tenha preferido os outros, né, resultados aí que você viu, mas cara, de verdade eu fiquei muito mais à vontade, eu fiquei muito mais satisfeito com o resultado trabalhado em cima desse perfil de cor S-Log3 com esse gama, o S-Gamut 3.Cine, e usando aqui a nitidez em -2, tá? Então, reforçando, testa o que funciona melhor para você. Não fica ouvindo as coisas que você vê por aí como verdade absoluta, por mais que tecnicamente tenha embasamento, cara, pode ser que no seu teste, no seu cenário, no seu ambiente, funcione diferente. Então te convido a testar. Outro detalhe importante sobre o teste, tirando esse take aqui que eu fiz o color grade, eu não fiz nenhum color grade em nenhum dos outros takes, eu apenas fiz a conversão do espaço de cor e do gama. Então por isso que eu usei o DaVinci, porque o DaVinci ele tem uma ferramenta que chama Color Space Transform, que eu explico para ele qual é o perfil de cor e qual o gama daquele take, e ele converte para mim na saída que vocês estão vendo aqui em Rec 709. Por que eu fiz dessa forma e eu não corrigi manualmente nenhum deles? Porque se eu começo a corrigir manualmente, a gente teria o risco da falha humana, do meu olho, do meu conhecimento. Quando eu uso somente uma ferramenta padrão do DaVinci para corrigir todos eles, subentende-se que é a máquina corrigindo todos eles, então a gente diminui um fator de erro, que é o fator humano. Então eu fiz todas as conversões usando essa ferramenta do DaVinci. Eu não mexi em mais nada. Aqueles que não têm conversão, eu tirei da câmera e joguei direto aqui para vocês, e os que tem conversão, eu usei essa ferramenta do DaVinci. Eu não fiz mais nenhum ajuste de cor, beleza? Inclusive eu comentei isso, né? Botei um tag lá que você viu que alguns takes tinham o antes e depois, quando eu passei a conversão de cor, e outros não tinham. Porque esses que não tinham, eu já postei aqui para vocês direto como sai da câmera. Agora vamos falar aqui do porquê e como que eu cheguei nessa conclusão aqui. Afinal foram, sei lá, 16 opções diferentes aí que a gente testou, talvez até mais, não lembro certo. Então como que eu cheguei nesse resultado final, tá? Como que eu fiz essa escolha? Primeiro eu descartei todas as escolhas que possuíam um take pronto da câmera. Por quê? Por mais que tenha take sim que dê para usar, eu já vou falar sobre, eu quero ter mais liberdade na edição, para poder fazer um color grade mais bacana depois. Então esses que fazem a gravação em log, né, seja S-Log2, S-Log3, eu tenho mais liberdade para mexer com esse take, para brincar com o ajuste de cor na edição. Então eu já descartei todos os takes que
vieram, que não vieram em S-Log2 ou em S-Log3. Depois o que eu fiz foi fazer um teste cego. Eu tirei print de todos os takes, mandei para uma pessoa, pedi para ela embaralhar, mudar os nomes, né? Eu só fui tirando print e mandando. E aí ela me devolveu e eu fui fazendo um duelo. Então, take 1 versus take 2. Take 2 ganhou, exclui o take 1. Take 2 versus take 3. Take 2 ganhou, exclui o take 3. 2 vezes 4 e por aí vai até chegar no resultado final, que é esse que eu estou utilizando aqui. Mas eu também decidi olhar dentre os outros perfis de cor, ou seja, esses que já saem prontos da câmera, qual que eu utilizaria. Por que isso? Porque vai que eu esteja numa gravação corrida, numa guerrilha, num pandemônio assim, que eu preciso já pegar o take que saiu da câmera e utilizar ele direto. Eu não vou ter tempo para editar, não vou ter tempo para corrigir cor, não vou ter tempo para nada. Então eu preciso meio que da câmera pro celular, pro Instagram, enfim, pro cliente, não sei. Cara, eu anotei aqui que eu escolheria, nesse caso, o PP1, que é o Movie, tá? Foi o que eu achei mais bonitinho, assim, mais cremosinho, vamos dizer assim. Eu acho que eu escolheria ele se fosse para escolher uma opção direto da câmera, né? Tem o perfil de cor desligado, eu não sei, eu achei ele um contraste meio exagerado, uma nitidez muito alta, né? Então, não sei se eu utilizaria não. Eu gostei do PP1, o Movie, e eu ainda tenho a opção de baixar ou aumentar a nitidez lá se eu quiser. Então, se fosse para escolher um perfil saindo direto da câmera, eu iria no PP1. E aí, terceiro, falando do S-Log2, né, que como eu falei com vocês, a tendência era que eu escolhesse eles, eu até anotei aqui. O S-Log2 com o Gama padrão, que é o S-Gamut, eu sinto uma certa dificuldade em corrigir as cores dele, tá? Então, tudo bem, tem o Color Space Transform do DaVinci, mas depois eu também fiz uns testes manuais. Falei, cara, deixa eu usar o Curves aqui, né, as curvas, para fazer uma correção manual no S-Log2 e no S-Log3. E eu achei mais fácil corrigir no S-Log3 com o S-Gamut 3.cine do que no S-Log2 com o S-Gamut padrão. Eu senti um pouco de dificuldade, sabe? De chegar na correção ideal, de chegar nas cores mais fidedignas. Então, não sei, isso também me afastou um pouco, nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, do S-Log2, tá? E eu também não me senti muito à vontade de fazer o Color Grading da maneira que eu gosto, que vocês estão vendo aqui no S-Log2. Eu não consegui chegar num resultado tão satisfatório como eu cheguei aqui agora e tô mostrando pra vocês. Agora, se a gente for falar tecnicamente, eu vou trabalhar com S-Log2 e vou me forçar a aprender mais, a elaborar mais, enfim, trabalhar melhor com ele. A melhor solução que eu achei foi realmente uma solução que eu tinha visto de um gringo, que foi a primeira que a gente usou no vídeo, que é usar o S-Log2, porém lá no Gama, ao invés de usar o S-Gamut, usar o ITU 709. Eu achei que o resultado ficou melhor, não usando menos 7 de nitidez, usando ali menos 2, só que eu sinto que ele puxa um pouco pro magenta. Então, eu até deixei configurado aqui na minha câmera 2 perfis de cor como padrão. Esse que eu tô gravando e um outro com o S-Log2 no ITU 709, menos 2 de nitidez. Só que eu quando for gravar com esse perfil, eu tenho que ir lá no balanço de branco da Sony, ela me permite tirar um pouco do magenta, que é puxar um pouco pro verde, né? Então eu percebi que fica legal o resultado, eu consigo chegar no resultado legal também, porém eu sinto que puxa pro magenta. Então eu sinto que eu tenho que fazer esse ajuste também no balanço de branco antes de gravar. Mais um ponto então pro S-Log3 que me deu um arquivo mais pronto, entre aspas, para eu trabalhar de maneira mais rápida e, sei lá, eu me sinto mais à vontade, sabe? Bom, então a minha conclusão foi essa, eu escolhi o PP8, só que eu baixei a nitidez para menos 2, mas eu também iria no PP7, mudando o Gama lá de S-Gamut para ITU 709, também baixando a nitidez para menos 2 e mexendo um pouco no magenta do balanço de branco. E se você tá falando assim, caramba, Zé, como é que tu gravou isso tudo? Na verdade, eu tô usando um documento da própria Sony e eu usei esse documento para me basear ali na descrição que eu fui mostrando para vocês, e eu tô deixando o link aqui bem na descrição, bem no comecinho, para você entrar nesse link e entender. Lá ele te mostra o que cada perfil de cor desse mas não só isso. Ele explica também detalhadamente o que cada elemento quer dizer. O que é o ITU 709, o que é o S-Gamut, o que é o HLG, o que é o HDR. Então você vai poder se aprofundar um pouco mais tecnicamente, de acordo com a própria Sony, a fabricante aqui da minha câmera, no meu caso Sony, mas eu te convido, caso... Bom, provavelmente se você tem uma ZV-10, se você está vendo esse vídeo, mas caso você tenha uma outra câmera aí, de outra marca, enfim, eu te recomendo a procurar os perfis de cor que a sua câmera tem e buscar o que a fabricante fala sobre ele para você se aprofundar nesse assunto. Se você ficou até aqui nesse vídeo, parabéns, você deve estar de saco cheio já de me ouvir, mas eu queria saber de você o que você achou desses testes, o que você achou desse conteúdo e
Lembrando que a minha ideia agora é fazer novamente um conteúdo desse tipo, talvez de maneira um pouco mais resumida, afinal muita coisa que eu já vi que eu não gostei mesmo do resultado, então talvez eu dê uma enxugada no número de perfis de cor que eu vá utilizar, só que em área externa, porque aqui, como eu mostrei para vocês, eu estou num ambiente controlado, então eu tenho controle de todas as luzes aqui do estúdio, tá? Então me diz aí o que você achou desse vídeo e eu te convido a se inscrever aqui no canal para acompanhar mais conteúdo como esse. E agora eu vou te convidar a clicar nesse vídeo que eu estou deixando aqui na tela, que foi um vlog que eu fiz bem no comecinho que eu peguei a câmera, a ZVE10, que eu gravei com o microfone embutido dela. Enfim, eu usei ela na sua forma mais crua possível, usando o S-Log 2 na época, e eu fui fazer uma gravação numa cliente e eu documentei essa minha ida até a cliente. Então clica aí e assiste esse vídeo que eu acho que você vai curtir.